Para de graça, crente, sem mimimi, e vamos falar sobre a palavra de Deus. Você tem coragem de assistir esse vídeo até o final? Se você tiver coragem, eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Eu quero falar com você hoje uma palavra tremenda. Este vídeo vai explicar para você o porquê que você vive frustrado muitas vezes. Pastor Paulo, como assim? Eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus o porquê que você vive frustrado, triste, desanimado, parece que nada dá certo na tua vida. Você já observou que às vezes há momentos na nossa vida que nós fazemos e batalhamos e corremos atrás, mas parece que as coisas não caminham, parece que as coisas não andam. E eu sofri por isso muito, a boa parte da minha vida, quanto mais como cristão, que há 20 anos eu sirvo ao Senhor, né, um pouco mais de 20 anos, boa parte desse período eu vivi frustrado, porque eu corria, e falava, Deus, parece que as coisas não acontecem. Até que um dia o Espírito Santo de Deus colocou diante dos meus olhos um versículo que eu já havia lido, muitas vezes. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você ler um versículo que você já leu, já pregou sobre ele, já ouviu alguém pregar, mas parece que naquele momento salta assim da Bíblia de uma forma diferenciada, e o Espírito Santo de Deus, ele é como se ele abrisse assim a nossa mente e colocasse lá dentro aquele versículo e nos elucidasse de uma maneira excepcional. E foi isso que aconteceu. E eu quero compartilhar com você. Por isso, crente, sem mimimi, assista esse vídeo até o final. Depois que você assistir esse vídeo, manda aí no grupo do WhatsApp, manda para alguém. Abençoa a vida de alguém como você está sendo abençoado neste momento. Então vamos lá, Provérbios capítulo 19, verso de número 21. Anota aí, Provérbios, ok? Capítulo 19, versículo de número 21. Olha o que a Bíblia Sagrada nos fala. Muitos propósitos há no coração do homem. Olha o que o Espírito Santo de Deus fala através de Salomão. Muitos propósitos há no coração do homem. Em algumas versões você vai ler muitos planos há no coração do homem. Aqui a gente já para e observa e já temos uma vertente do que a própria Bíblia fala, que o nosso coração ele é enganoso, ok? Só que há muitos planos, muitos propósitos neste coração enganoso do homem. Nesse coração enganoso do homem. Mas olha que espetacular. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Mas o desígnio, e o que significa essa palavra desígnio, crente? É uma palavra que também se refere à vontade, querer, e também ela é descrita como propósito. Trocando em miúdo, o que Deus está dizendo para mim e para você através de Salomão? Muitos são os planos do teu coração, você tem muitos propósitos no teu coração. Só que Deus tem um propósito que é anterior ao teu propósito. E esse propósito é o que vai permanecer. O que Deus está dizendo para nós é que se esse propósito que eu tenho no meu coração não estiver alinhado com os propósitos, com o propósito que Deus tem para minha vida, não vai adiantar absolutamente, eu vou ser uma pessoa frustrada. Vamos fazer aqui um exemplo básico, sucinto, para que você possa entender. Eu estudo 5 anos na faculdade para ser um médico. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito no meu coração de ser um grande cirurgião médico. Só que Deus que me formou tem um propósito que eu fosse um missionário. Qual dos dois seria melhor? Obviamente, vendo pelos olhos naturais, ser um médico é muito melhor. Ah, pastor, mas como médico eu posso salvar vidas, eu posso pregar o evangelho, tudo bem. Você pode ter esse propósito no teu coração, mas a Bíblia fala que o propósito do Senhor é o que vai permanecer, ou seja, Deus ele tem compromisso com este propósito que ele criou para ti antes do mundo ser mundo, antes de você pensar em nascer. Como escreveu, né, o Cântico dos Cânticos, Salmo 139, Senhor, ainda quando eu estava informe, sendo formado, gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E eu acredito que nesse tempo Deus já te deu o teu propósito, só que o propósito que você
tem no teu coração, muitas vezes não é o propósito que Deus tem para ti. E o propósito de Deus, repito, ele é anterior e é maior e mais forte, é ele que vai permanecer. E toda vez que você tentar continuar vivendo com um propósito que está no teu coração, de repente por conta de dinheiro, de felicidade, de bem-estar, entenda uma coisa, crente, o propósito de Deus para a nossa vida está acima do que tudo isso, está acima do teu bem-estar, da tua felicidade, está acima da tua família, acima de riquezas materiais, está acima de tudo isso. Então o Espírito Santo de Deus nos fala neste dia aqui através de Salomão, muitos são os propósitos do coração do homem, mas o desígnio, ou seja, a vontade de Deus para a tua vida é o que vai permanecer. E quando a Bíblia fala permanecer, ela é enfática, vai permanecer, ou seja, Deus não vai mudar, Deus não vai trocar. Por exemplo, crente, quantas vezes alguém que pode estar me assistindo aqui está fugindo dos propósitos de Deus? De repente Deus chamou para você ser um pregador da palavra, mas você não quer ser um pregador da palavra. De repente Deus te chamou para você ser uma cantora, um cantor na presença do Senhor, para levar, né, o nome do Senhor, trazer a presença de Deus, mas você não quer. Você quer ser um advogado, você quer ser um contador como eu. Mas desde quando eu me converti, eu sei o que Deus falou para mim. E quantas foram as vezes que eu tentei fugir disso? E todas as vezes que eu tentei fugir disso, sabe o que aconteceu com a minha vida? Frustração, frustração, frustração. Este vídeo que eu estou gravando faz parte do propósito de Deus para minha vida. Porque eu tenho que me capacitar e ainda tenho que repartir com muitas pessoas. Pode ser que você está cansado de saber disso, pastor. Isso aí você choveu no molhado, isso aí eu já sei muito bem, mas saber é uma coisa, cumprir é outra situação. Mas com certeza tem alguém que não tinha esse conhecimento, nem conhecia esse versículo, né? Provérbios 19, 21, e de repente já leu, não conseguiu compreender, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe, né? Descortinou a revelação desse texto, que eu posso ter muito propósito no meu coração. Mas o propósito, o desígnio do Senhor, ele é anterior, maior, mais forte, vai permanecer. Então, crente, não adianta você ficar aquele jogo de braço com Deus. A questão é se humilhar e falar: Deus, revela para mim a profundidade do teu desígnio na minha vida. Porque é lá que eu preciso estar, é lá que eu vou ser feliz. Se for dentro do propósito de Deus, for da vontade de Deus te fazer próspero, Ele vai te fazer próspero para um fim, o propósito que Ele tem. Que possa ser que Deus queira que você seja um empresário, um multimilionário, com um propósito. De repente o propósito é levar alimento, condição de vida para muitas pessoas. Se eu pudesse te dar um conselho nesta noite, se eu pudesse, eu não posso, mas se eu pudesse, eu diria a você: corra, mas corra muito rápido. Se prostre, se humilhe na presença de Deus, pergunte: Deus, qual é o desenho que o Senhor tem para a minha vida? Porque quando Deus te revelar o desenho, já falou. É que de repente você não ouviu, fingiu que não ouviu, mas Ele já revelou. Mas está aí a tua felicidade, está aí a tua alegria. Então, crente, para de graça, sem mimimi, vamos ser felizes. Vamos viver os desígnios de Deus para a nossa vida, vamos fazer aquilo que Deus tem mandado. E quando você faz aquilo que Deus te determinou, te mandou, aí você realmente será uma pessoa feliz. Você vai se realizar através disso. E assim Deus vai fazer de você uma pessoa muito, mas muito próspera em todas as partes. Amém? Principalmente espiritual. Que Deus seja na tua vida, com a tua casa, com a tua família, e que Deus te revele de forma extraordinária o desígnio que Ele tem para a tua história. Fica aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.